Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e nós estamos aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Ontem, nós tivemos uma experiência aqui em casa, que eu fiquei refletindo, pensando bastante nisso. A nossa igreja, ela tem assistido nesses últimos tempos umas 15 famílias. Nós temos distribuído algumas cestas básicas, algumas famílias da igreja, outras da comunidade. E uma das coisas assim que a gente sempre tem o cuidado, o missionário Júnior, que está à frente aí desse trabalho, sempre tem o cuidado de, quando a gente forma, quando a gente consegue formar essas cestas básicas, distribuir logo, As famílias da igreja, independente do horário, a gente costuma ir entregar. Essa comunidade, a gente sempre prefere entregar durante o dia. Mas ontem ele conseguiu fazer, montar mais 2 cestas, E ficou muito inquieto, querendo entregar no mesmo dia. Mas já era noite. E ele conversou comigo e disse: não, eu vou lá entregar. Para 2 famílias, da relação que a gente tem, e eram 2 famílias da comunidade. A primeira família que ele chegou, ele bateu no portão, se identificou e começou a pedir desculpas pelo horário que ele estava chegando lá para entregar aquelas cestas. A pessoa que o atendeu abriu o portão, olhou para ele e disse: irmão, vocês sempre chegam numa hora certa, uma hora boa. Mas hoje, essa ajuda, ela chegou numa hora extremamente apropriada. Ela chegou numa hora certa. E o Júnior saiu de lá, a gente conversando em casa, e ele começou a pensar que tipo de oração, que tipo de pedido aquelas pessoas deveriam ter feito, que tipo de aflição elas deveriam estar passando, para dizer que hoje, mais do que nunca, a ajuda chegou na hora certa. Todas as vezes a ajuda chega num bom momento, mas aquela ajuda chegou mais do que nunca no horário correto. Eu não sei como você se encontra nesse momento. Deixa eu me dizer uma coisa para você. Deus sempre chega na hora certa. E Deus, ele move aí os céus, a terra, para ir ao seu encontro. Mas talvez hoje ele esteja movendo o seu coração para que você seja alguém que será resposta de Deus à oração de uma pessoa. Olha aí onde você está. Olha qual é o movimento que está sendo feito por Deus e veja aí como é que Deus quer e vai usar a sua vida. Há um tempo próprio para todas as coisas e talvez hoje você seja a resposta à oração de alguém. Gostaria de ler com vocês nesta noite um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 5. Acompanha comigo aí a leitura do texto. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres.
Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos e coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio, disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Por esta razão, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam essas coisas no sábado. Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Nós lemos até o verso 17, capítulo 5 de João, do 1 ao 17. Esse é um texto dos Evangelhos de João, bastante conhecido também. O texto que fala de um lugar, de um tanque chamado Tanque de Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. E nesse lugar havia um número grande de pessoas ali com diversas enfermidades. E elas se reuniam naquele lugar. Será que você não tem passado por lugares assim, cheio de pessoas enfermas, quer seja do corpo ou da alma, que estão necessitadas de uma palavra, de uma ajuda? O texto vai dizer que havia esse lugar, esse tanque, Betesda, com 5 alpendres. Vai dizer que havia neste lugar uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Alguns acreditam na existência de uma fonte subterrânea que fazia com que as águas daquele tanque se agitassem e borbulhassem. Havia também uma tradição de que essas águas aí eram agitadas por um anjo. Um anjo de tempo em tempo descia e, ao bater das asas, aquelas águas eram agitadas. Uma tradição acreditava nisso. Mas o fato é que naquele lugar alguma coisa acontecia. Tanto que as pessoas ficavam ali, à espera de um milagre. Então aquele lugar era visto como um lugar em que os milagres aconteciam. Quem eram essas pessoas que ficavam ali? Eram pessoas que tinham esperança. Elas esperavam que algo acontecesse em suas vidas. E essa esperança, as movia. Fazia com que elas ficassem ali. Naquele lugar. E como era aquele cenário? Você já pensou nisso? Como era o lugar em volta daquele tanque, do tanque de Betesda? Era um lugar de muitas feridas.
Era um lugar de pessoas mutiladas. Era um lugar onde as pessoas que tinham as suas enfermidades corriam para lá. O texto vai falar de cegos, coxos, paralíticos, pessoas que tinham suas enfermidades diversas, estavam ali. Você já pensou, né? Essa é a visão, né? Daquele lugar, daquele cenário, né? Se você fosse pintar aí um cenário, você pintaria aí 5 alpendres e pessoas e rostos de pessoas com diversas enfermidades, Mas você já parou para pensar como era o barulho daquele lugar? Como era o ruído daquele lugar? Quando eu penso nisso, né, no barulho daquele lugar, nos sons que vêm daquele lugar, eu imagino que havia muito gemido. Havia o barulho de lágrimas, de súplicas. Havia o som da dor naquele lugar. Pensando nisso, naquilo que você vê e naquilo que você ouve, aquele não era um cenário muito bom para se estar. Aquele não era um lugar aprazível. Não é um lugar que desperte o interesse de se estar ali, de ficar ali. O rosto daquelas pessoas, né, estava ali expressando as suas necessidades. Mostrava ora a esperança e ora a desesperança. As necessidades ali eram diversas, era a necessidade de cura do corpo, mas também havia uma necessidade muito grande de cura da alma. Certamente, aquelas almas estavam feridas, estavam machucadas, ou em decorrência, né, das mazelas produzidas na alma pela própria enfermidade, ou nas feridas provocadas por outras pessoas, a forma como enxergavam as doenças, as enfermidades, da forma como falavam com elas, em decorrência do problema que enfrentavam. O cenário ali era um cenário de dor, de pessoas enfermas do corpo e da alma. O que elas faziam ali? Por que aquela reunião naquele lugar? Elas estavam caminhando em busca de um sonho. Elas estavam ali movidas pela esperança. Sonho de alcançar a cura. A esperança de chegar naquele tanque em primeiro lugar. Mas naquele lugar, você não via apenas os enfermos, né? As pessoas transitavam por ali. Como é que aquelas pessoas viam aquele lugar? Às vezes, nós nos acostumamos, nós vemos tantas misérias, que nós nos acostumamos em vê-las. E parece que essas situações, né, não fazem diferença na nossa vida. Parece que o coração ele fica endurecido. Parece que a misericórdia some e nós não colocamos mais o nosso coração na miséria alheia.
As cenas, elas se tornam normais. São as cenas nossas do dia a dia. As cenas que vemos aí no nosso cotidiano, na nossa cidade. Então, muitos que transitavam naquele lugar ignoravam a dor, o sofrimento que aquelas pessoas estavam passando ali. Mas transitou por ali um homem, Jesus. O texto vai dizer que ele vai em Jerusalém por causa da festa, possivelmente a Páscoa. Ele ia para Jerusalém com um propósito, mas ele passa por aquele lugar. E quando ele passa por aquele lugar, ele não fica indiferente ao sofrimento. Não posso dizer para você porque só o paralítico, não é o propósito dele com aquele homem. Mas quando ele passa naquele lugar, ele conhece o coração daqueles que estão ali. Ele sabe que ali existe um povo com esperança, que está lutando contra a demora. Essa demora que tenta abalar a esperança, que tenta retirar a esperança dos seus corações. São pessoas que lutam contra o tempo, porque os anos se passam. E quando a cura não chega, é necessário você retirar forças da onde não tem para continuar. Naquele lugar é uma mistura de esperança e desesperança. Há uma mistura de alegria e de tristeza. E é nesse lugar que o paralítico, que esse paralítico está. Esse enfermo que está nessa condição de paralítico há 38 anos. Ele aguardava uma cura há 38 anos. Nós não sabemos quantos anos ele tinha, A Bíblia vai falar aí no tempo da sua enfermidade, são 38 anos. Então, nós não podemos afirmar que ele nasceu nessa condição. Talvez ele não tenha nascido assim, talvez ele tenha experimentado a alegria de andar, de caminhar para onde ele quisesse, para onde a vontade apontasse, sem depender de ninguém. A Bíblia também não fala da sua condição financeira, mas se ele era uma pessoa que teve posses, de uma condição financeira melhor, talvez ele tenha tentado outras curas, procurado aí a medicina, aquilo que estava ao seu alcance à época. Mas o fato é que nada melhora na condição daquele homem. Ele está ali, nesta condição de paralítico, 38 anos. E um dia ele é confrontado com uma pergunta. Um homem passa por ele e diz: "Você quer ser curado?" Aí me responda, que pergunta é essa? Será que você, olhando para o lugar, para as pessoas que estão aqui, quem está aqui está querendo ser curado? Quem está aqui não está brincando? Quem está aqui está porque tem uma necessidade. Que pergunta é essa? Será que alguém está querendo tocar na minha ferida, naquilo que dói, naquilo que machuca? Não seja assim. Não seja alguém que pergunte para tocar no coração, na ferida de alguém. Jesus não faria isso. O que Jesus está fazendo aqui é iniciar um diálogo com ele. Jesus quer despertá-lo, Jesus quer que ele fale da sua necessidade, que ele mostre aí o desejo profundo de ser curado. É uma oportunidade que Jesus está lançando, com esse diálogo, para que ele reflita sobre a sua condição. E parece que ele deixa escapar de dentro dele um gemido.
A resposta parece que sai mais como um gemido, como uma dor, talvez maior do que a dor da sua condição. É a dor de se sentir sozinho. E ele vai dizer isso: não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Você sabe o que é isso? A palavra que sai do íntimo daquele homem: eu não tenho ninguém. Ele está colocando para Jesus como é que ele se sente. E ele se sente impotente, sem ninguém que o ajude, ninguém que o ampare. Ele está ali no meio daquelas pessoas todas, mas ele não tem ninguém por ele. Cada um ali está preocupado com a sua própria dor, com a sua própria condição. E eu não tenho um parente. Eu não tenho um amigo que esteja aqui comigo. Senhor, eu estou aqui sozinho, vivenciando essa dor. Vivenciar esta dor, para caminhar diante dessa situação. Ao ouvir isso, eu não tenho ninguém, Jesus diz para aquele homem: levante-se, tome a tua cama e ande. Eu passei hoje aqui para dizer a você que você não está só. Porque eu resolvi, eu escolhi caminhar ao seu lado. Então não tem por que você permanecer nessa condição. Levante-se, toma a tua cama e anda. E eu fico imaginando o que se passou na cabeça daquele homem. Ele estava deitado em um colchão, né? E aquele colchão foi o palco do seu drama. Aquele colchão, ele tornou-se o lugar físico da prisão que ele vivia. Ele vivia paralítico, preso àquela condição. A cama representava aí esse lugar físico da sua prisão. Era um colchão rude, né, feito de diversas camadas de tecido. Era dobrável, era leve, ele podia ser enrolado e carregado. E aquele homem, quando percebe a cura chegando ao seu corpo, ele se levanta, enrola o colchão e anda. Ele obedece. Aquilo que o Senhor diz para ele fazer, é isso que ele faz. Os rabinos permitiam alguns atos de misericórdia no dia de sábado. Mas a condição daquele homem não se encaixava dentro dos requisitos legais, segundo os rabinos, para que a cura fosse efetuada no sábado. Aquele fato não se encaixava nas medidas excepcionais. Curar um homem que já está há 38 anos não era uma medida de urgência, ele já estava naquela condição. Mas aquele homem não podia esperar mais. Quem tem dor tem pressa, quem sofre tem pressa. Ele diz: olha, eu não tenho ninguém. O que ele vê? Ele vê as suas dificuldades. Ele está diante das impossibilidades da vida. Mas o Senhor vem e diz: eu sei como você se sente. Mas eu estou aqui para dizer a você: não fique assim. Eu estou com você nessa caminhada. Pode ser que isso não seja algo relevante e importante. Pode ser que alguém ache que isso é algo que você pode esperar, mas eu sei. E determinei que esse é o tempo para curar as suas feridas, te trazer esperança. Caminhe. Viva.
Talvez hoje você seja a resposta para alguém que necessite dizer: não fique mais nesta condição, levante-se e caminhe, eu sou com você. Talvez hoje você seja a resposta para alguém que esteja se sentindo só. Talvez hoje alguém esteja à espera de uma palavra sua. Não ande descuidado por aí. Olhe quantas pessoas estão à espera de alguém. Seja a resposta de Deus à oração de uma pessoa. Diga-lhes que eles não estão sozinhos, que há um Deus que caminha com eles. Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.